Biografia Heróis da Fé, Parte 2. Logo que esta esposa de um pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-o para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe corajosamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhes deu um grande templo situado na rua principal deste subúrbio. No novo templo também a assistência aumentou a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a assistir às pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Aqueles que semeiam em lágrimas com júbilo ceifarão. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e a indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo, foi que Carlos Inwood escreveu o que lemos acima. E é por esta razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhaste sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audácia, perseverança. Agora, mas guerreiros, é como se não tivesse feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo, é como se não tivéssemos feito coisa alguma. A audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas para ganhar atualmente do que no tempo de Miller e de Livingstone, de Patton, de Spurgeon e de Moody. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e o suspiro de mais de 1 bilhão de almas na terra que não conhecem o caminho para o lar celestial. Jerônimo Savonarola, precursor da Grande Reforma, 1452-1498. O povo de toda a Itália afluía, em número sempre crescente, a Florença. A famosa Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com fogo do Espírito Santo, sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões
coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma em vez de Martim Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados fiéis arautos para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejaram que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritores de Tomás de Aquino que mais influenciaram, a não ser as próprias Escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sofrimentos lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou ser desprezo, alguém da sua orgulhosa família, Strozzi, unir-se a alguém da família de Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor, enjoado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar injustiças e perversidade que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitasse para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bologna, Frei, irmão Jerônimo foi para o convento de São Marcos em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como dos demais lugares. Até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao contemplar um ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e por fim designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca,
Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução.